Olá pessoal, vamos aqui para uma dica de um exercício de geometria espacial. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Para a gente poder começar. A projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano alfa é o centro de um retângulo ABCD que está em alfa. Se a área do retângulo é 18 metros quadrados e a do triângulo PAB é 18 metros quadrados, determine as medidas dos lados do retângulo, sendo 3 raízes de 5 metros a distância entre P e alfa. Então observe que ele dá três medidas aqui. A área do retângulo, 18 metros quadrados, a do triângulo, 18 metros quadrados, e 3 raízes de 5 metros a distância entre P e alfa. Ok. Para começar esse problema, a gente tem que fazer a base da figura, que é o retângulo, tá bom? E aí a gente vai fazer aquela figura cujas medidas ficam bem para qualquer problema desse tipo aí. Então a gente faz primeiro um traço horizontal de 6 centímetros, observe bem, 6 centímetros. Marcamos aqui o ponto médio, ó, 3 centímetros, 1,5 centímetro aqui para cima, e vamos desenhar outro segmento contido em uma reta paralela ao primeiro, também com 6 centímetros, olha só. Dois segmentos paralelos do mesmo tamanho determinam um paralelogramo. Na verdade, esse paralelogramo está representando o retângulo do problema, visto em perspectiva. Então, mais ou menos isso, aqui. Ok, vamos nomear aqui os vértices do retângulo ABCD. Ok, ele falou que a projeção ortogonal do ponto P caiu no centro do retângulo. O centro do retângulo nada mais é do que o encontro das diagonais. Então, olha só, repara, vou desenhar bem de levinho aqui, olha só, para indicar o cruzamento das diagonais, olha só. Então, a projeção ortogonal do ponto P caiu aqui. Vou levantar uma vertical. Esse é o ponto P. E a sombra dele sobre o plano alfa, que é o plano que contém o retângulo, é o ponto P'. P' é a projeção de P sobre alfa. Ok. E ele quer exatamente os lados, vamos dizer, x e y do retângulo. Vamos destacar. A primeira coisa para a gente fazer é escrever as equações, equacionar essas áreas. A área do retângulo é 18. Ele quer dizer que x vezes y é 18. Vamos escrever isso. Ok. A área do triângulo PAB é 18 metros quadrados. Então vamos destacar o triângulo PAB. O triângulo PAB está aqui. Veja bem. Ok. Então, muito bem. E vale destacar que esse triângulo PAB é isósceles. Como a projeção caiu aqui no centro, a gente consegue provar que o PA é igual ao PB. Ou seja, o triângulo PAB é isósceles de base AB. Então, se eu tomar o x como base, a altura em relação à base, você sabe, cai no ponto médio, né, da base. De modo que a altura deve estar aqui. Olha só, vou dar um destaque até para ela. Ok? Onde esse, vamos chamar de Z, esse aqui é o ponto médio, de modo que eu posso escrever a equação da área do triângulo PAB, 18, ou seja, x vezes z sobre 2 é igual a 18. Tudo bem, só que tem um problema, né? A gente tem aqui duas equações, três incógnitas. Eu precisaria de mais uma equação. E essa equação, toda vez que a projeção cai no centro da figura, pode ser o centro de um retângulo, o centro de um círculo, o centro de um quadrado, é sempre útil a gente olhar para esse triângulo aqui, ó. Olha só. Então é muito interessante, porque esse triângulo é retângulo aqui, por causa da projeção ortogonal. Esse ângulo aqui é reto, porque PM é a altura do PAB. E esse ângulo aqui de baixo é reto pelo teorema das três perpendiculares. Então, esse segmento a gente sabe, mede metade do y. Olha só. Por quê? Porque tem a outra metade está aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, isso aqui é y. Então aqui tem metade. Aqui y sobre 2 e aqui y sobre 2. Eu queria aplicar um Pitágoras aqui. Mas a gente não pode esquecer essa medida, a distância entre P e alfa. A distância entre P e alfa é a distância entre P e a projeção dele, P'. Então,
a distância entre P e alfa é exatamente o comprimento do PP', 3 raiz de 5. De modo que agora eu posso escrever o teorema de Pitágoras. Olha só, como é que eu vou escrever isso? A hipotenusa é z, então z ao quadrado é igual a y sobre 2 ao quadrado, que eu já vou escrever assim, ó, y quadrado sobre 4, mais 3 raiz de 5 ao quadrado. Ok? Tá aí o meu sistema, 3 equações, 3 incógnitas. Agora eu estou contente. Então, a gente vai resolver por substituição. Então, para substituir, a gente sempre pega as equações das áreas para isolar as incógnitas, é mais fácil. E depois substituir nessa terceira equação do Pitágoras. Então, observe. A incógnita que se repete na primeira e na segunda equação é x. X aqui, ó, tá vendo? X. Então, é conveniente você isolar o y e depois o z na segunda equação. Por quê? Porque essa letra que fica aqui, ó, no segundo membro, é essa letra que vai ficar no momento em que eu fizer a substituição. Por exemplo, z quadrado é 36 ao quadrado sobre x ao quadrado, certo? O y quadrado é 18 ao quadrado sobre x ao quadrado. O 4 está lá, mais essa potência aqui, ó, o quadrado de 3 raiz de 5. A potenciação é distributiva em relação ao produto. Então o expoente vai para o 3, dá 9. O outro expoente vai para o raiz de 5, então vai dar 5. Então você vai ter 9 vezes 5, 45. Excelente! Você está com uma equação com uma incógnita que é x. A gente acha que daqui para frente você consegue terminar e descobrir o valor do x. Depois que você descobrir o valor do x, lembre-se, você precisa descobrir o valor do y. Então você substitui esse valor na primeira equação e vai descobrir o y. Tá bom? A gente acha que daqui para frente você consegue terminar sozinho. Então, bom estudo, um abraço, até a próxima dica.